Nosso terceiro vídeo dessa série de 4 vídeos sobre direitos fundamentais, pontuando, fazendo aquela intervenção cirúrgica sobre os principais pontos que você tem que estudar para o seu concurso público exame de ordem. Hoje vamos trabalhar a parte de proteção à liberdade de consciência, de crença e de culto. Vamos à aula. Olha só, essa é a ideia, lembrando, nós estamos no título 2 da Constituição Federal. Nesse título 2, estamos estudando o capítulo 1º, artigo 5º da Constituição. E aí nós vamos trabalhar a liberdade de consciência, de crença e de culto. Olha só, os fundamentos. Quais são os fundamentos dessa tríade? Da liberdade de consciência, de crença e de culto. É a Declaração Universal dos Direitos do Homem. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá trata, no artigo 18, estabelece a proteção à liberdade de consciência, de crença e de culto. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ou Pacto São José da Costa Rica, também positiva a essa proteção. E a nossa Constituição Federal de 88, em seus artigos, principais artigos, o artigo 5º, no inciso 6º, o 7º e o 8º, eles tratam especificamente a respeito disso. Mas é claro, a nossa própria Constituição trata, por exemplo, a liberdade dos povos indígenas de terem os seus cultos religiosos, é respeitado, entendeu? Ele trata algumas limitações ao Estado a respeito da aplicação e proteção à consciência de culto. Vamos falar agora aqui também, ok? Então não se restringe apenas ao artigo 5º, tá? A consciência de crença de culto, ela está, digamos, distribuída dentro do corpo da Constituição. No nosso material, que nós vamos estar postando hoje, no final dessa aula, depois que você baixar o nosso material de apoio, vai estar descrito os artigos que estão vinculados à Constituição que tratam dessa matéria, ok? Beleza? Olha só. Nesse alvo aqui, vamos ter uma ideia aqui. A consciência, a crença, o culto, professor, é a mesma coisa? Não. A consciência seria, nessa ideia, seria uma visão mais ampla. A consciência abarca-se dentro da consciência a crença. A consciência, toda a liberdade é abarcada ao homem de uma consciência filosófica, sociológica, política, de crer em algo ou de não crer em nada. A liberdade de consciência é o conceito amplo. Que dentro desse conceito amplo eu tenho a liberdade de crença. A crença de per si, aí sim, a crença é o ideal, é a proteção a você acreditar em uma determinada religião. E dentro dessa crença eu tenho o culto. O culto seria o quê? A proteção ao exercício, a liturgia dessa sua crença, a liturgia, a proteção a essa prática, eu tenho a proteção ao culto. Então, voltando, a consciência é um conceito amplo, onde abarca dentro desse conceito a consciência religiosa, a consciência filosófica, política. Dentro dessa liberdade de consciência eu tenho a crença, que aí sim é o entendimento, a crença em uma determinada religião, ou várias determinadas religiões, ou de você não crer em nenhuma religião, ok? E a proteção ao culto seria o quê? Seria a proteção à liturgia em si, ok? Nessa concepção eu tenho que o Brasil é um Estado laico, mas o Brasil é um Estado laico desde quando? Isso é uma questão, às vezes, caiu na prova do Ministério Público e perguntava o seguinte: qual foi a única Constituição brasileira que estabelecia uma religião oficial? Você tem que lembrar aquela parte de histórias das Constituições, que normalmente, às vezes, até nos cursinhos, os professores passam batido. Mas a nossa primeira Constituição, a de 1824, foi a única Constituição brasileira que estabeleceu como religião oficial a religião católica. Uma tradição portuguesa, né? O Brasil era ainda colônia da metrópole de Portugal, né? Mas então ficou essa tradição que irradia até hoje em nossas tradições brasileiras a religiosidade católica. Então, a primeira Constituição de 1824, eu tinha a religião oficial, a religião católica. Já na segunda Constituição, a de 1891, tivemos uma cisão, uma separação entre o Estado e a religião, com o estabelecimento da República, da Federação, e aí sim, o Brasil tornou-se um país laico, um Estado laico. Mas laico ou ateu? Veja, nosso Brasil, ele realmente é um Estado laico, mas ele não deixa de ser ateu. Ele não é ateu. Em que sentido, professor? Se você abrir o preâmbulo da Constituição, lá fala o seguinte, que a preâmbulo, que é uma carta de intenção, não tem força jurídica, né? Até o que prevê o preâmbulo é a tese da irrelevância jurídica. Isso foi através de uma ADIM que foi juntada, chegou até o Supremo, numa questão a respeito que a Constituição do Acre
por tempo da sua feitura, não foi o que? Não refletiu o preâmbulo da Constituição. E lá invocava a Deus. E a Constituição do Acre não foi replicada na Constituição do Acre a parcela a Deus, porque o nosso preâmbulo fala sobre promulgamos sob a proteção de Deus. Então, professor, esse Deus que é invocado, inclusive na nossa nota, né? Nota lá de 100, dá uma nota aí de R$100 aí, Rafael. Não, tá lá que Deus seja louvado, né? E essas premissas, Deus seja louvado e invocação a Deus, nesse sentido, eu digo, essa invocação fere essa laicidade? A resposta não, viu? Então quer dizer que parte da doutrina entende que o Brasil, na verdade, ele é um Estado laico, mas não ateu, ou seja, ele acredita em um Deus superior, digamos assim, um monoteísmo, né? Acreditamos a um Deus superior, mas isso não atrapalha em nenhum momento a laicidade do Estado, tá? Alguns dizem, alguma doutrina partidária minoritária fala que isso estaria, digamos assim, seria até inconstitucional, mas isso aí basicamente já foi pacificado com a grande parte da majoritária da doutrina, fala que mesmo invocando a Deus, não infere, não estraga, digamos assim, esse princípio da laicidade no Brasil, ok? Beleza? Sobrepondo essa parte, temos o que? Existe uma proibição aos entes federativos, isso está lá no artigo 19, inciso 1 da Constituição, que fala o seguinte: os estados, eles são vedados, os estados, entes federativos, estabelecerem uma religião oficial, estabelecerem um culto oficial, ou seja, Estado do Mato Grosso criar a Igreja do Mato Grosso do Terceiro Dia. É possível? Não tem como. Não tem como. O que vai ser, digamos assim, o nosso governador seria o nosso xamã, seria o nosso grão... Não dá, tá? Vamos parar por aqui também, né? Chega, vamos... E saiba o seguinte, é proibido. Não pode o Estado estabelecer uma religião oficial, não pode. Isso o Estado, não só o Brasil, como também os entes federativos. O município não pode, o Mato Grosso não pode, o Distrito Federal não pode estabelecer uma religião e muito menos um culto, ok? Beleza? Aí vem um aluno e pergunta: professor, e os símbolos religiosos de uma repartição pública? Eu estou assistindo um aluno esses dias, eu dei uma aula no preparatório, o cara entrou no privado, no WhatsApp, e falou: professor, mas o senhor disse na aula sobre a liberdade de consciência que o Brasil é um Estado laico, mas por que lá no Supremo, quando você olha, acima do lado direito está lá o crucifixo de Cristo? E aí, professor, isso não estaria ferindo o princípio da liberdade, o princípio do Estado laico brasileiro? Porque se é laico, tem que ser zerado. Não pode ter Cristo Redentor, não pode ter nada. Pois é, mas eu digo ao aluno, por uma questão, até se for acreditado isso em uma questão de uma prova aberta, você vai dizer que isso é, digamos, advindo, digamos, nosso estabelecimento de uma cultura nossa brasileira, uma cultura, isso é histórico-cultural, não sei, pelo fato de que nós tivemos a primeira Constituição Católica, tivemos o que, digamos, a ideia, nós fomos, digamos, o Brasil teve a sua formatação através de Portugal, que era extremamente católico, e nesse sentido, nessa concepção, você vai responder que é uma reflexão de uma situação histórico-cultural, não a questão religiosa. Então, por isso que é permitido em algumas repartições públicas, a representação divina, ok? Professor, inclusive até o ensino religioso no Brasil, a própria Constituição fala, olha, é facultativo, não é obrigatório a estabelecimento de ensino religioso no Brasil, na rede pública, tá, gente? Que até os dias uma colega minha falou: professor, mas minha filha estuda num colégio tal que lá exige a religião. Não tem problema. O que na rede particular, há essa possibilidade de incluir na grade curricular a necessidade daquela determinada ensino religioso, ok? O que mais, professor? Os feriados religiosos. Pensa comigo. Se o Estado é laico, por que tem feriado religioso? Feriado religioso? Natal, nascimento de Jesus, a paixão de Cristo, né? Mesmo fundamento que eu te disse lá atrás, é uma questão histórico-cultural. O seu fundamento numa questão subjetiva é isso, uma questão histórico-cultural, que estabeleceu pela formatação da nossa história brasileira. Ok? Então, nesse sentido, você vai responder nesse raciocínio. Por isso que existem feriados religiosos. Interessante que o Estado protege tanto essa liberdade de consciência, de crença e de culto, que até possibilita a imunidade tributária. Os templos em si, digamos, os prédios vinculados a determinar as religiões, que, é claro, estejam corretamente estruturadas, com a documentação correta, com toda a parte burocrática de forma exata, lhe é concedido o benefício da imunidade tributária. Esses templos de todo o culto, eles não pagam impostos. Veja, eu disse impostos, não falei taxa,
Falei imposto. Imposto no sentido, não paga o IPVA, não paga IPTU, imposto de renda. Nessas hipóteses, nessas circunstâncias, essas instituições religiosas são imunes. E além disso, não só os seus templos, digamos, o que tiver a ela vinculado, o veículo do pastor, do padre, do xamã, se estiver vinculado diretamente a essa instituição religiosa, não paga IPVA. Por exemplo, uma fazenda não paga ITR, né? E nesse sentido, além disso, o Supremo já entendeu que até os cemitérios estiverem vinculados a esses templos, também possuem a imunidade tributária. Veja, eu não disse isenção, eu disse imunidade, que trata na Constituição Federal. Pode ser que exista uma legislação local, porque o direito tributário pode ser legislado pelo Estado, é uma competência concorrente legislar sobre o direito tributário, e estabelecer isenções para os cultos e templos. Mas a Constituição estabelece imunidade tributária, impostos. Ok? Beleza? Lá em cima. O X da questão, na parte introdutória da Constituição, quando trata isso, é a chamada objeção ou escusa de consciência. Escusa, em latim, significa desculpa. Desculpa pela minha consciência. O que significa isso? O nosso inciso 8º do artigo 5º fala que se a pessoa invocar, se ela invoca para eximir, o que é eximir? Como aqui no Cuiabá fala, a gente pranchar de banda. Eu pranchar de banda, eximir de uma obrigação a todos imposta. Professor, me dá um exemplo de obrigação a todos imposta. Trouxe para você aqui, o serviço militar. O serviço militar aos homens é uma obrigação que é imposto pela Constituição. É claro, a mulher também pode servir ao exército, professor? Sim. Porque a mulher e o eclesiástico são dispensados em tempo de paz. Em tempo de guerra, é possível que eles também formem componham as Forças Armadas, ok? Mas em tempo de paz, somente os homens. Então, se o cara invoca... Professor, me dá outro exemplo. Jurado. O jurado, tribunal do júri. Professor, me dá outro exemplo. O mesário de um serviço eleitoral, o mesário durante uma eleição. Esses são serviços que, digamos, se a pessoa, ela pode invoca e falar assim, olha, eu não vou julgar no tribunal do júri, porque quem julga é Deus. Eu não vou trabalhar na justiça eleitoral, porque eu acho que porque minha religião não permite trabalhar porque minha consciência política fala que esse governo está corrupto, e por isso eu não quero trabalhar com mesário. E o serviço militar, o cara fala, inclusive tem até um filme, né? O filme Até o Último Homem, recém-filme do Mel Gibson, excelente filme. Ele se fundamenta, é um americano, que vão combater na Segunda Guerra, no finalzinho da Segunda Guerra, no combate de Okinawa. E em 1945, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, e nesse combate ele se alista nas Forças Armadas, só que ele alista falando com o fundamento de trabalhar como médico. E ele se recusa durante o treinamento a segurar, para ele, a religião dele, fala que não podia segurar a arma. E aí é uma questão que se vai no filme, assiste o filme lá, você vai gostar, faz parte dessa ideia, invocação, ele invoca a escusa de consciência, que a religião dele fala que não pode pegar em arma, ele vai e invoca isso no filme, e o filme é excepcional, muito bom mesmo. Não vou contar o final do filme, senão fica sem graça, né? Então volta para cá. Então, invocar para eximir a obrigação todos imposta. O 8º fala, você é livre da sua consciência de crença e de culto, o Estado não pode interferir, mas salvo se você invocar para eximir a obrigação de todos impostos. Exemplo, você fala que não quer servir o exército, porque, sei lá, uma consciência religiosa, diz que minha religião não permite fazer isso. Beleza, você acabou de encaixar no primeiro critério, onde eu vou relativizar, onde eu vou mitigar essa sua proteção. A segunda parte é um E que está na Constituição. Invocar para eximir de obrigação a todos imposta e recusar a prestação alternativa. Ou seja, se você fala que você não quer servir o Exército, e o Exército existe a prestação alternativa pela Lei 8.239 de 91, Lei das Forças Armadas, e lá estabelece, e lá trata das prestações alternativas. Tá, você não pode por causa da questão religiosa, então te dou essa prestação alternativa. No nosso material eu vou colocar para você a lei. E lá, se o cara fala assim, não, beleza, colocou para você trabalhar numa, digamos assim, no período básico, uma questão administrativa, você se recusou, não vou, não quero. O Exército fala, opa, peraí, eu não mexo na sua consciência, eu não mexo na sua crença, mas
Se você invoca e recusa a prestação alternativa, igual você vai ter que prestar o serviço militar obrigatório e, além disso, para a corrente majoritária, você vai perder os direitos políticos. Perder os direitos políticos. Você não poderá votar e nem ser votado. Você perde os direitos políticos. Bem que tem uma corrente doutrinária minoritária que fala que é suspensão de direitos políticos. Mas para o CESP, isso aqui é perda mesmo de direitos políticos, tá, gente? Isso aqui não está pacificado, mas uma corrente majoritária fala que é perda de direitos políticos, ok? Beleza. Eu tenho outros exemplos que o Supremo já julgou. Um exemplo dele é a questão do Enem. No Enem tinha um grupo de pessoas que tinham o sabate, judeus, né, eles queriam que a prova fosse realizada em outro dia. E o Supremo falou que não, por uma questão de organização, seria impossível estabelecer um parâmetro para atender a todos no Brasil. Imagina se cada pessoa, cada grupo religioso estabelecesse um dia para fazer a prova do Enem. Realmente ficaria inviável. Então, na minha prova também, eu coloco, no material, eu vou colocar também uma questão sobre o testemunho de Jeová, a transfusão sanguínea. Porque você sabe, a religião do testemunho de Jeová, que deve ser respeitada, que deve ser protegida, ela estabelece que, para eles, entende que a impossibilidade da transfusão sanguínea. Se caso o médico assim o fazer, ele será imputado a um crime? Não, porque ele estaria agindo em estado de necessidade. Estado de necessidade, ele estaria em estado que é uma excludente de ilicitude ou antijuridicidade, e não seria ele imputado um determinado crime, digamos assim, a respeito disso. Ok? É isso aí, gente, beleza? Agora com vocês, se inscrevam no nosso canal, e já baixe um material de apoio que eu deixei preparado especial para você, com essas dicas da aula de hoje e questões específicas, ok? No nosso próximo encontro, vamos falar sobre gravação clandestina. Está aí. Está evidente hoje no Brasil a respeito da gravação clandestina. É possível fazer a gravação clandestina sem autorização judicial, sem a pessoa que está sendo gravada, ela saiba, é prova válida no processo penal? Eu olhar as conversas realizadas por um preso, por uma pessoa que foi capturada pela polícia, ela pode vasculhar o WhatsApp daquela pessoa? Essa observação viola o princípio da inviolabilidade da correspondência, da comunicação telegráfica, da telefônica? No próximo encontro eu vou trazer essas respostas, ok? Um abraço, até mais, tchau, tchau!